A Prefeitura de Maringá está disposta a gastar até 21 milhões e 600 mil reais na área da saúde do município. Um investimento de 21 milhões e 600 mil reais. A licitação, que será na modalidade de inexigibilidade, ou seja, a contratação se dá em razão da inviabilidade da competição ou da necessidade do procedimento licitatório, e terá os envelopes abertos no dia 3 de novembro. O serviço é para o credenciamento de prestadores de serviço na área da saúde pública, privada ou sem fins lucrativos e que tenham interesse em prestar serviços ambulatoriais e hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde, a fim de complementar a rede municipal. Para os procedimentos ambulatoriais, o município está disposto a gastar até 9 milhões e 600 mil reais. Nos procedimentos hospitalares, 11 milhões e 900 mil reais. Ambos com recursos federais, conforme previsto em edital. Alguns dos procedimentos de consultas que serão contratadas são na área de urologia, dermatologia, gastrologia, oftalmologia, neurologia, além de dezenas de cirurgias das mais diversas áreas, como gastro, ortopedia, otorrino, entre tantas outras. Então, um investimento bastante significativo do município. A gente sabe que a saúde é o maior orçamento da cidade e agora a gente tem esse investimento. A Prefeitura publica esse edital de licitação na importância de 21 milhões e 600 mil reais. Emerson Celestino, será que já dá para atenuar um pouco das filas que a gente tem de cirurgias eletivas, do que a gente tem de consultas? Dá para dar uma atenuada ou não dá nem para o cheiro isso daí? Eu não sei quantas consultas vão dar, né, com esse montante aí, mas tudo que é bem-vindo para a saúde, mesmo porque foi despejado milhões de reais, se não dizer bilhões, durante a pandemia pelo governo federal. E esse investimento, com certeza, é ainda fruto do governo federal, né, do investimento do governo federal. As consultas eletivas ficaram paradas durante a pandemia e estão sendo retomadas aos poucos. Eu acredito que deveriam ter mais agilidade nesses procedimentos. E aí vem a preocupação, né? Licitação de novo, processo licitatório da Prefeitura de Maringá, bem como do Estado, né, que teve problema na PR 327. É a causa da preocupação de todos os maringaenses a partir de agora, né? Tanto na educação como na saúde. Então, assim, a gente tem que ficar esperto quanto a isso. Por exemplo, se um médico aqui de uma cidade próxima ganha licitação, será que ele vai ter condições, né, de atender o público maringaense? Então, eu não vejo necessidade de abrir licitação para isso. Não seria mais fácil contratar? Acaba sendo um chamamento público, Celestino. Acaba sendo Maringá, um chamamento público. Direcionado, né, no caso. Então, abre-se a licitação, mas o processo é só de Maringá, né? Por inexigibilidade, aqui as pessoas podem se cadastrar. E aqui a gente tem professor Itamar, a gente tem uma dificuldade, sobretudo na área da saúde. A gente anda conversando com profissionais da área e abre-se, coloca o dinheiro, né? Aqui nesse caso é para o credenciamento de prestadores de serviço na área de saúde pública, privada ou sem fins lucrativos. Isso serve também para hospitais, etc., que quiserem participar, né? Então, se credenciar e o município paga por cirurgia, paga por esse tipo de situação. E assim, quando a gente... Aqui no caso a gente está falando de mais na questão de prestadores de serviço, acho que hospitais, clínicas, etc., professor Itamar. É mais fácil dessa forma do que o médico de maneira isolada, porque a gente vê com bastante constância de que muitas vezes não é vantajoso para o profissional e para o setor público, porque é muito mais rentável, às vezes, ficar na iniciativa privada, no seu próprio consultório, etc. Nesse caso, que você está contratando serviços específicos, será que funciona um pouco melhor? Em tese, essa é uma forma de suplementar aquilo que você não tem com seus médicos contratados, né? E aí uma questão interessante de observar, né? Até antes de chegar na sua questão, Vitor, é que esses procedimentos, qualquer procedimento médico, né? Menos da Covid, tá? Mas qualquer procedimento médico, quanto mais cedo cuidar, se o município vai ter que oferecer essa consulta, vai ter que oferecer uma cirurgia,
muito melhor antecipar isso, porque quanto mais retarda o processo de tratamento de todas as doenças, com exceção de uma, né? O custo é menor, o paciente fica menos tempo, digamos assim, na recuperação, volta ao trabalho mais rápido e o município acaba, inclusive, poupando. Então, assim, é importante tomar as providências, em especial nesse segmento de procedimento simples e preventivo. A prefeitura precisa, o Estado de modo geral, mas a prefeitura que está aí na ponta do serviço, precisa tomar providências nesse sentido, né? Então, assim, imagina alguém que está com um problema de arteriosclerose, né? Na fase inicial, digamos assim, está com um problema de colesterol alto e tudo mais. Se ele não tomar as providências, se o médico não lhe consultar, se não tomar as medidas imediatas, isso poderá resultar numa doença mais grave, até no infarto ou em outras complicações. Vai custar muito mais para o município. Então, a modalidade de você contratar sem ser um funcionário da prefeitura tem muitas vantagens. Uma coisa que nós temos frisado aqui bastante vezes, né? Quando você faz isso, você não compra um funcionário para sempre. Porque o servidor público é legal, né? Mas ele trabalha, depois ele vai se aposentar, ou ele se afasta, ou ele tem um problema, tudo fica um ônus do próprio caixa da prefeitura. E aí ele morre, ainda passa a pensão para o filho, para a esposa, e vai aí, se for o caso do filho, até os 21 anos de idade. Então, poder adquirir nesse formato já é uma coisa boa. Mas o melhor ainda é que isso pode resolver o problema, pelo menos em tese, né? Imediatamente, antes que a moléstia, né? Antes que o problema de saúde que a pessoa tenha se agrave. Nesse sentido, é muito bom, Vitor. Quando a gente está falando de médicos, eu já vou retomar para você, Celestino, a gente teve isso muito presente no período da pandemia. Teve chamamento público para médico, para psicólogo, teve chamamento público para enfermeiro, para auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem de maneira geral. E assim, a experiência para o período da pandemia onde você tinha, e aí sim se percebe num período como esse que há déficit de profissionais, foi uma experiência exitosa, né? Mas a gente tem que lembrar também que as consultas eletivas cessaram, equipamentos de IPIs para os funcionários foram de péssima qualidade, a gente tem vários depoimentos, né, gravados, inclusive a gente soltou aqui durante o RCC News 18 horas e as das 7 também. E aí eu lembro um ouvinte que mandou uma mensagem para mim ontem a respeito do que a gente estava comentando, Vitor, sobre o limite prudencial. Né? A prefeitura vai fazer mais CMEs e aí vai se contratar mais. E aí foi levantado, né, pelo comentarista Luiz Neto a respeito que a gente está dentro ainda e vai ficar ali dentro do limite prudencial. E aí, e o hospital da criança? Como que fica nessa? Se o limite prudencial para esses CMEs aí vão figurar, né, um acréscimo no limite prudencial, vai ter espaço para o hospital da criança? Então tem que começar a rever isso daí, porque pode inchar a máquina, né? E aí vai ter que fazer. O hospital da criança vai ficar mais uma vez para escanteio. E aí educação de qualidade e saúde de péssima qualidade. Eu acho que tem que começar a rever. E aí eu falei com um vereador a respeito disso, né? Para tentar dar uma apaziguada no limite prudencial se vier o CMEs aí não contratar mais escolas particulares. Por que não também fazer isso para a saúde? Né? Contratar, né, o hospital da criança, também terceirizar algumas alas. Na verdade, essa ideia, a ideia desde o começo desse hospital o Estado ele vai montar e a Prefeitura abriria uma licitação para contratar alguém para administrar. Sim. E daí se pagaria dessa forma, né? Então não entraria no limite prudencial. E aí também, a respeito do CMEs, a Prefeitura entraria com o prédio, né, e contrataria, terceirizaria o serviço
de professores, auxiliares de limpeza, e só administraria o prédio construído pela própria prefeitura. Também ficaria abaixo do limite prudencial e não precisaria chamamento público, né, de concurso para novos professores, novos auxiliares, pessoal de limpeza. Também é uma proposta, uma ideia que eu dei para o vereador, líder do prefeito, Alex Chaves. Ele gostou da ideia e vai tentar passar isso para o prefeito, ver se há viabilidade técnica e jurídica para isso. Só reforçando aqui, esses 21 milhões são provenientes do governo federal. Então, esses 21 milhões e 600 mil reais para fazer isso daí são provenientes do governo federal.